Olá, aluno, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma aula de redes locais, virtualmente, né? Para a gente falar um pouquinho hoje sobre topologia de redes. Mas antes da gente começar a aula, vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada. Nós falamos sobre a história da internet, de redes de computadores. Espero que vocês tenham assistido aos 2 vídeos que eu passei. E aí, o que acharam? Comenta lá no fórum da sala. Nós falamos sobre a conexão entre dispositivos, né? Ou seja, os enlaces, que existem existem 2 tipos, meios guiados e não guiados. Dentre os meios guiados, nós temos, por exemplo, o cabo coaxial, o par trançado e a fibra ótica. Dentre os meios não guiados, o mais comum são as ondas de rádio, mas nós também temos a possibilidade de conexão, por exemplo, via infravermelho ou raio laser, tá? Bem menos usada, mas também pode ser. Nós falamos sobre as características, né, desse enlace, que o primeiro deles refere-se ao sentido da transmissão, ou seja, tem transmissão do tipo simplex, que transmite só de um lado para outro, half duplex, que transmite para os 2 lados, só que uma hora transmite a ida e outra hora transmite a volta, e nós temos o duplex, que transmite para ambos os lados ao mesmo tempo. Nós falamos também sobre o tipo de sinal, que nem eu falei, esse é o mais fácil, porque a gente acompanhou toda, né, a transformação da TV em analógico para digital. A gente falou isso também, tá bom? Então, agora, hoje, nós vamos falar sobre topologia de redes. O que é topologia, gente? Topologia descreve como algo é estruturado. Por exemplo, desenho de alguma coisa, entendeu? Por exemplo, a topologia de uma sala de aula. Normalmente, assim, na parte da frente, assim, tem uma lousa, né? O professor fica virado para os alunos e os alunos normalmente ficam em filas, em carteiras. Então, topologia descreve o desenho, a estrutura de alguma coisa, tá? No caso, topologia de redes descreve como os componentes, ou seja, os nós e os enlaces dessa rede são interconectados, ou seja, de que forma, qual que é o desenho dessa conexão, tá bom? Então, nós vamos falar da primeira topologia, que seria a topologia barramento ou bus. Ah, professora, eu não sei inglês, eu não consigo decorar. Gente, é assim, você tem que saber o termo em português e o termo em inglês. Muitas literaturas, muitas pessoas da área de TI acaba falando este nomezinho aqui, o buzz, não o barramento, tá? Então, é importante você saber os 2, tá bom? Na prova eu vou cobrar em português, mas você não aprende para fazer a prova, né? Você aprende para a vida. Então, eu sempre vou dar os 2 termos e aí você tem que sim aprender os 2, tá bom? Como que é a topologia barramento? Então, ela lembra, gente, um varal, tá? Onde tem um único enlace que se conecta a todos os computadores. Parece um varal, não parece? Quando a gente põe roupa assim um do lado do outro. Como que é feita essa conexão? Então, tem um conectorzinho T, que conecta a pedaços de cabo coaxial, tá bom? E aqui nas 2 pontas tem esse terminador para dizer que é o final da rede, aqui e aqui, tá bom? Então, como que é feita essa comunicação? Dentro do computador tem uma placa de rede que tem essa entradinha que permite a conexão de um cabo coaxial, tá? É uma placa de rede especial. Hoje em dia a gente já nem tem mais, acho que só tem em museu, tá? Por quê? Porque essa rede do tipo barramento, ela foi praticamente a primeira rede construída, o primeiro padrão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente,
que é o padrão Ethernet, começou com essa topologia, tá bom? E hoje em dia ela não é mais usual, tá? A gente tem outras formas de fazer conexão bem mais eficazes e tão baratas como, não é tão mais cara. E as vantagens dela compensam, entendeu? A gente vai falar sobre as outras topologias já já. Então aqui é uma rede bastante simples, barata. Se você for pensar em expansão, basta você conectar tirar esse terminal aqui, conectar um outro Tzinho, colocar um outro computador. Então, a expansão é relativamente simples, só que se o cabo se romper no meio da rede, acabou, não existe rede, tá bom? Então, o que acontece? Ela é vantajosa porque ela é barata, mas assim, a possibilidade de acontecer algum problema na rede, ainda mais, né, o cabo coaxial, que é um cabo grosso, né? Imagina ele passando no meio da sala, eventualmente pode acontecer um acidente, aí a rede acabou, tá? Como que outra desvantagem aqui que existe nessa topologia de rede refere-se à colisão de mensagens, tá? Então, como que é feito isso? Vamos supor que a gente tivesse uma impressora aqui do lado e eu vou fazer o exemplo de que esse computador está mandando algo para a impressora. Então, como que esse computador faz? Ele meio que escuta a rede, se a rede está vazia, e vai, manda a impressão e imprime, tá bom? Só que assim, nada garante, por exemplo, que esse computador, ao mesmo tempo que esse daqui escutou se a rede estava vazia, ambos receberam a informação de que estava, e aí simplesmente mandaram a impressão ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Houve uma colisão de mensagens, ou seja, de comandos, de envios, e aí simplesmente ninguém imprime. Então, essa é uma grande desvantagem desse tipo de rede, que há muitas colisões. E aí, o que acontece? Não tem como gerenciar essa colisão, e aí os serviços ou os envios são perdidos. Mesma coisa serve, por exemplo, se você estiver mandando algo daqui para cá, entendeu? De um computador para outro. Se esse daqui ao mesmo tempo estiver mandando algo para cá, pronto, colidiu, ferrou. Não tem como recuperar essa mensagem. O serviço, a mensagem, ela é simplesmente perdida, tá bom? Então, basicamente, esse é o conceito da rede barramento. Então, os nós da rede se conectam em um único enlace e se comunicam através dele, tá? Simples. Quando a gente falar de barramento, lembre de um varal ou de uma rua ou de algo assim, que é sequencial, tá? Aí nós temos um outro tipo que é a topologia do tipo estrela ou star em inglês, tá bom? Olha o desenho. Então, se você olhar o desenho, você já vai meio que se tocar. Então, barramento é um retinho, então você lembra do varal, você lembra do barramento. A estrela ou star, ela não parece uma estrela aqui? Então, como que é feito isso? É um elemento central que interconecta os outros, os nós da ponta, tá? Que no caso podem ser computadores, pode ser servidor, pode ser impressora, pode ser qualquer coisa. Só que nesse exemplo aqui que a gente está passando, é um hub. Eu vou explicar rapidamente o que acontece com o hub, mas assim, o hub na realidade a gente fala que ele é um equipamento, entre aspas, de novo, burro, né? Porque o que ele faz? Vamos supor que aqui tenha um servidor, aqui fora que está conectado. Ou melhor, vamos supor que esse daqui é um servidor que está mandando uma mensagem para tá enviando algo para esse computador aqui. O que esse servidor faz? Ele manda para o hub não sabe quem é esse, quem é esse, quem é esse. Ele simplesmente manda para todos. E aí, o que acontece, gente? Chega nesse daqui, esse daqui percebe que a mensagem não é dele, simplesmente desconsidera. Chega nesse daqui,
percebe que a mensagem não é dele, desconsidera. Ah, esse daqui a mensagem é dele, então ele recebe. Vamos supor que esse daqui quer mandar para esse. A mesma coisa. Ele manda para todos. Então, primeiro que gera um tráfego enorme e desnecessário. A probabilidade de ter colisão é muito, muito maior, né? Só que a gente tem como vantagem que é possível fazer uma rede de forma barata. Hub é bem mais barato do que switches mais completos, tá? Se for um switch básico, é capaz hoje em dia de estar o mesmo preço. Mas assim, primeiro, lógico, só para vocês saberem um pouquinho da história, primeiro se lançou o Hub e depois o switch é como se fosse uma evolução do Hub. Então, hoje em dia, a gente quase não tem mais redes novas sendo construídas com Hub, a não ser que seja reaproveitamento de equipamentos, tá? Ou que nem onde eu trabalhei uma vez, o que a gente fazia? A gente tinha uns hubs lá e a gente eventualmente tinha que montar uma rede para algum evento, para uma sala de reunião que a gente ia receber gente de fora. Então, aí funciona bem, porque daí é uma rede temporária, entendeu? Então, aí funciona bem. Mas se for uma rede definitiva, uma rede local que você vai criar para ficar, se você for comprar um hub e comprar um switch, a diferença é muito pequena, tá? Aliás, nós vamos falar sobre todos esses equipamentos provavelmente na próxima aula ou na outra, tá? Então, não se preocupe, aqui eu tô dando apenas uma introdução, a gente vai falar sobre todos esses equipamentos nas próximas aulas, tá bom? Então, assim, de novo, estrela, estar com hub, ela tem um elemento central, que no nosso caso aqui é um hub, que interconecta todos os nós da rede, tá bom? Ah, uma desvantagem aqui, se der algum problema no hub, para toda a rede, lógico, né? Porque é um equipamento central, aí para toda a rede, tá bom? Difícil? Não, né? Agora a gente vai falar sobre, de novo, a topologia estrela, mas a gente vai falar considerando um switch no centro. É a mesma topologia, só que ao invés de ter um hub, a gente tem um switch, tá? Também a instalação disso não é muito cara, ainda mais se a gente falar de switches mais simples, tá bom? A grande vantagem disso é que o switch não tem colisões. Ele sabe gerenciar para onde vai a mensagem. Então, por exemplo, se esse computador aqui quer mandar uma mensagem para esse, ele sabe que nesta porta aqui, que é onde está esse computador, é para onde ele tem que mandar. Eu vou explicar mais para frente como ele faz isso, tá? Mas o switch, como eu disse, seria uma evolução do hub. E com isso, a rede fica mais inteligente. Uma outra vantagem que a gente pode citar aqui é que, por exemplo, se tiver um problema nesse computador aqui, ou nessa conexão, nesse cabo, né, nessa portinha aqui do switch, ele não para a rede inteira, para somente esse pedacinho. Isso é uma grande vantagem, tá bom? E agora, como desvantagem, se por um acaso acontecer algum problema aqui no concentrador, no switch, aí para a rede inteira, aí não tem jeito. A topologia estrela, ela é muito usada. Inclusive, eu acredito que em algum dos desenhos que vocês farão do projeto aplicado, vocês vão usar a topologia estrela, talvez para as filiais, tá bom? Não se esqueçam disso, fica um spoiler. Aqui, nós vamos falar sobre uma outra topologia que é anel, ou ring em inglês. Então, como que é? A porta de transmissão de um nó é conectada na porta de recepção do outro, e assim sucessivamente até formar um círculo, ou seja, um anel.
Aqui não tem colisões também, tá bom? Porque ele não tem tráfego ida e volta, ele tem somente de um sentido. Agora, a desvantagem é um possível atraso na entrega das mensagens, dependendo do tamanho da rede, tá? Hoje em dia, essa rede é bastante usada principalmente com fibra ótica e eventualmente pode ter até redundância. Eu vou colocar um link para vocês de um vídeo de uma empresa que vende rede do tipo anel para monitoramento de câmeras de segurança. Vocês vão ver que legal que é feito que é utilizado esse tipo de rede do tipo anel, tá bom? Agora nós temos aqui um outro tipo, uma outra topologia de rede que é malha ou mesh. Aí a gente pode ter partial mesh ou malha parcial ou full mesh, que seria a malha total, tá bom? Como que a gente sabe quando que é partial, quando é full? Se todos os nós têm interconexão com todos, ela é full mesh. Se vários nós têm conexão com vários, mas não todos, ela é partial mesh. Veja aqui, nesse caso aqui, ela é uma partial mesh, porque ela não tem conexão entre esses dois, tá vendo que aqui não tem? Tá bom? Aqui, ó, no diagrama, se o enlace pontilhado existir, a rede é full, se não, ela é partial, tá? Gente, é assim, essa rede, ela tem alta disponibilidade, tá? Então, permite redundância, permite que, mesmo que um pedacinho aqui se rompa, que acha uma outra forma de manter a rede ativa e que com isso o serviço não é interrompido, tá? Eu vejo uma aplicabilidade desse tipo de rede quando a gente vai falando de indústria 4.0, que a gente precisa ter tudo conectado. Lembra que eu sempre falo sistemas ciberfísicos, que é coisas físicas, robôs, peças físicas sendo interconectados com a internet e que tenham uma ação. Então, a indústria 4.0, ela precisa muito de alta disponibilidade. Então, de repente, é uma aplicação de uma rede com a topologia mesh ou malha para esse tipo de aplicação. Mas saiba que o custo é bastante alto, porque tem que ter toda a redundância. Mas, de novo, não é para qualquer coisa, não é para uma rede simples residencial que você vai usar esse tipo de topologia, mas para algo realmente que você precisa de alta disponibilidade, tá bom? Aí nós temos essa daqui, árvore ou tree em inglês, também bastante usada. Olha que interessante. Os nós finais dependem dos nós superiores, tá? Uma vantagem, então, por exemplo, você consegue, aqui é o desenho do switch, aqui, por exemplo, são hubs. Vocês veem que aqui tem 8 portinhas, aqui só tem 2, nós, computadores, eu não sei muito bem que tá interconectado aqui. Então, é possível você expandir, ela é muito expansível. Então, por exemplo, se eu poderia conectar um outro hub aqui, ou um outro switch, e conectar um outro departamento inteiro, tá bom? Então, essa rede é bastante flexível. Você pode incluir ou retirar concentradores e os seus respectivos nós, tá? Aqui tá escrito como desvantagem, mas eu acho que é até uma vantagem, porque, por exemplo, se der um problema nesse hub, o problema vai estar concentrado somente nesses nós aqui no nosso exemplo. Diferentemente se der um problema aqui no switch principal, vai parar tudo. Mas assim,
É muito melhor ter a opção de parar parcialmente em algumas situações do que parar tudo sempre, não é? Então, é uma rede que vocês também, é uma topologia de rede que vocês também vão utilizar no projeto aplicado. De novo, nós vamos falar muito detalhadamente sobre cada um desses dispositivos. Fiquem tranquilos, agora é só um spoiler, tá bom? Então, gente, é essa a aula de hoje. Não se esqueçam de fazer a tarefa e vamos firme e forte até semana que vem. Até mais!